Neste módulo 8, a gente vai continuar discutindo o medicamento Venvance, mais especificamente os efeitos da anfetamina, que decorre da quebra dessa molécula, igual a gente viu no módulo 7 antes desse. Surgiram algumas dúvidas em relação ao fato da anfetamina ser simpatomimética, direto, indireto. Na verdade, ela é mais indireta. Vamos perder um pouquinho de tempo para falar disso aí. E eu vou mostrar rapidinho e depois voltamos à psicofisiologia que está por trás do efeito da anfetamina. Procedimento bruto, a gente vai ver bastante mecanismo neurobiológico subjacente ao TDAH, compulsão alimentar, e como que a anfetamina vai atuar nisso aí. Os estimulantes psicomotores são de alguns tipos, né? Principalmente aqueles que simulam efeitos do sistema nervoso simpático. Então a gente vai chamar de simpatomimético. Primeiramente aí o simpatomimético direto, né? São substâncias que afetam o sistema nervoso simpático, eles mesmos, né? Eles mimetizam a noradrenalina e a adrenalina. A gente tem a fenilefrina, clonidina, dobutamina, bilanterol, dopamina, né? A gente tem ainda o isoproterenol, a adrenalina, noradrenalina, oxametazolina. E o primeiro grupinho é chamado de seletivo, o segundo não seletivo, porque esse primeiro grupinho tem algumas preferências. A fenilefrina, por exemplo, usado em anestesia, o dentista usa, né? Anestesia gengival, para prolongar o efeito por vasoconstrição, gosta de alfa-1, né? Tem um efeito vasoconstritor. A clonidina alfa-2 é antihipertensivo de ação central. Temos a dobutamina, que pode ser usado em choque cardiogênico. Vilanterol é um broncodilatador. Beta-2 adrenérgico, né? No estilo do salmeterol, salbutamol, formoterol. Só que tem uma meia-vida bem longa, né? E a dopamina, que funciona via receptor D1, né? Estimulante é o D1 e o D5. Coloquei aqui porque está no grupinho também, embora não seja adrenérgico. Os não seletivos, eles pegam mais um tipo de receptor. O isoproterenol, por exemplo, pode atuar tanto na broncodilatação como no ritmo cardíaco. A adrenalina, que pega todos os receptores, inclusive o B3, beta-3, né? E a noradrenalina, ela é mais central, mas ela tem algum efeito periférico, pega os receptores alfa-1, alfa-2, beta-1, e a oximetazolina, usada em descongestionante nasal, alfa-1, alfa-2. Tá? E aí nós temos os simpatomiméticos de ação indireta, porque eles não têm, a molécula própria deles não tem o efeito de mimetizar, ou o efeito é muito fraco, como é o caso da anfetamina, que tem um efeito muito fraco, como estimulante direto. A dose tem que ser muito alta, e aí você pode ter problema, especialmente a levoanfetamina, que é o isômero lá que a gente discutiu anteriormente, L. Metilfenidato é a ritalina. A selegelina é uma droga anti-Parkinson, inibidora da monoaminoxidase B, né? Aumentando os níveis de dopamina, mas na verdade a selegelina atua por meio de astrócito lá no corpo estriado, aumenta a liberação de dopamina, enfim, tem um mecanismo secundário, não vem ao caso. A entacapona, ela é uma inibidora da catecol-ortometiltransferase, que também atua na degradação de catecolamina. A cocaína, que é a droga de abuso aí bem antiga da Mesoamérica, chegou aí até a Europa com a vinda dos europeus aqui para o continente. Temos o simpatomimético misto, que são aqueles compostos que simulam um efeito, né, adrenérgico, mas também inibem a recaptação, como a efedrina, sinefrina, pseudoefedrina. A efedrina está na medicina chinesa, a sinefrina também, o Mahuan e o Zixi, são chás que eles davam, né, com a planta. O primeiro aqui é a efedra, o segundo é a laranja amarga, né? Para sintomas respiratórios em resfriado, asma, e eles não são tão seletivos, né? A sinefrina é um pouco mais para alfa-1, mas a efedrina pega tudo. A efedrina tem composto aí usado em academia, por isso que volta e meia pode dar piripaque em quem abusa, né? Porque problema no coração aqui pelo beta-1, por exemplo, né? É um agente aí de doping. E como não simpatomimético, a gente tem os exemplos aí já conhecidos, né? A gente tem a cafeína, nicotina, escopolamina, estricnina, pentileno tetrazol. Os dois últimos aqui, eles são convulsivantes, a pessoa convulsiona até morrer. Veneno de rato aqui, estricnina. Pode ser usado para matar a vizinha, a inimiga da academia, não sei, uso controlado, né? A escopolamina é o Buscopan, ele é usado para cólica uterina ou intestinal da musculatura lisa, é um antimuscarínico, né? Inibidor do receptor muscarínico.
Em altas doses ela é estimulante, em baixa dose ela dá um pouquinho de sono, mas quanto mais a dose, mais estimulante é, até chegar no ponto de ter delírio. Nossa, mas ela não é controlada. Pois é. Reforçando o fato de só ter energúmeno na Anvisa, proíbem substâncias banais, né? Proíbem não, controlam o uso no receituário C1 de coisas banais e tem substância, tipo a escopolamina, que se a gente tomar 2 caixinhas de escopolamina, a gente vai ter um problema sério aí, né? Ou mesmo o Tilenol, tomar 10 Tilenol, a pessoa morre, falência hepática, enfim. Vem um caso falar aí da farmacovigilância, etc. Mas a nicotina, ela também atua nas vias de acetilcolina, mas pelos receptores nicotínicos. E a cafeína, os receptores de adenosina, tá? Que de certa forma se relaciona também à acetilcolina, mas não diretamente. E eles, aqui, né, todos eles são estimulantes psicomotores, mas não são aí do grupo simpatomimético, certo? Porque eles não mimetizam o sistema nervoso simpático, eles têm outras formas de provocar estímulo, tá? Como, por exemplo, a alucinação que a escopolamina pode causar. Agora, falando especificamente da destroanfetamina, a gente pode considerar alguns efeitos que ela desempenha, né? A destroanfetamina, né, decorrente da quebra da lisdexanfetamina, que a gente falou no módulo 7. Quem quiser uma visão geral, bem explicadinha disso aqui, pode ver o vídeo da Tiana Elisa, didático, explica de uma forma ilustrativa e rápida, né? Mais rápido do que o vídeo que está correndo agora aqui. Vai aparecer para vocês a lingueta na parte superior para vocês verem o vídeo da Tiana Elisa. Tentem prestar atenção apenas na explicação, tá bom? Ela vai comentar algumas coisas que estão sendo ditas aqui. Dos efeitos diretos, a gente já viu, né? Em relação à dopamina, noradrenalina e aminotraço, a substância afetando a recaptação da dopamina e noradrenalina via transportador, né? O DAT e o NAT. Lembrando que no córtex pré-frontal, a NAT ela recapta a dopamina também. Lá no córtex pré-frontal as sinapses elas são volumétricas. A dopamina ela sai da sinapse que ela caiu e vai para outros neurônios, né? Não é igual a tia pureza ensino no ensino médio, aquela sinapse simples, né? Neurônio a neurônio. A dopamina ali se difunde e tem efeito em outros neurônios e quem capta ela lá é a NAT porque tem pouco DAT. A aminotraço TAR1 que a gente falou. O que é inesperado aqui talvez seja alguns efeitos diretos, por exemplo, na serotonina. Mas eu não falei nada da outra vez, deixei para agora comentar a questão da anfetamina, ela mudar o pH da vesícula transportadora, VMAT2, né, deixa menos ácido, isso desestabiliza, desacopla, eles falam em geral, e faz a liberação de monoamina. São monoaminas a dopamina, noradrenalina, serotonina e histamina. Histamina é monoamina também, mas catecolamina é só a dopamina, noradrenalina aqui, tá? Aumenta um pouquinho a serotonina e a histamina, o efeito da anfetamina. Provavelmente a serotonina, ao estimular receptores 5-HT2C do hipotálamo, retira a fome, por exemplo. A histamina, ela promove vigília e provavelmente por meio de receptores H1 do núcleo túbero mamilar. E a anidrase carbônica, ela também tem um efeito aí de procognitivo, estimula a anidrase carbônica, a conversão do gás carbônico em bicarbonato, né? E experimentos têm mostrado um efeito procognitivo dessa ação. Isso aí é também um efeito atribuído à farmacodinâmica da anfetamina, especialmente a destroanfetamina. Temos o efeito opioide, de liberação de opioide, porque a anfetamina, ela indiretamente vai reduzir o tônus GABAérgico, né? O GABA está nas vias de regulação do mesencéfalo com o diencéfalo, é uma coisa bastante complexa e vai sustentar o tônus dopaminérgico de vias de recompensa. A gente pode comentar rapidinho depois mais do sistema de recompensa. E também pode aumentar o glutamato por inibir o aminoácido transportador excitatório aqui, tá? Em neurônios dopaminérgicos. Então, por outro lado, o glutamato, mais glutamato em outras áreas, tem outros efeitos. Lembrando que o mapa, né, de indução, de atenuação, enfim, de relação entre neurotransmissores é bastante complexa, né, neuroanatomicamente falando. E também exerce um efeito adrenocorticotrópico, porque nós temos uma comunicação de dopamina no hipotálamo, sem detalhes, né, o eixo HHS. De novo aqui,
um receptor que é encontrado no hipotálamo. Tá? Todos esses efeitos, de uma forma ou de outra, estão relacionados à proteína G. São receptores de proteína G. A noradrenalina, a adrenalina e a dopamina se ligam a receptores de proteína G. E é a partir daí que a gente vai entender um pouco de como a anfetamina vai ajudar a regular coisas do TDAH. Fica mais para frente, eu vou comentar depois, ao longo desses inúmeros slides. Mas aqui, de modo geral, a gente tem dois subgrupos de receptor de dopamina, o grupo D1, D5, o grupo D1, D2, D3. Alguns autores, como um de 92, uma proposta de 92, agrupam em D1, D2 e depois subgrupos, mas não vem ao caso. Importante a gente ver aqui que D1 e D5 atuam por meio da proteína GS, ativando fosfocinase A e C, D2, D3, DR através da proteína G inibitória aqui, atua em canais de potássio, na fosfocinase B, né, na glicogênio sintase. E os receptores adrenérgicos alfa 1, alfa 2 também, por proteínas G, aqui é GQ, GI. O que vai mudar entre elas é o mapa de amplificação de sinal, né, a transdução de sinal, né, e a amplificação, a cadeia, né, de fosforilativa, etc. E os receptores beta, todos eles são GS, adicionalmente beta 3 é GI também, depende do tecido onde é expresso, né, porque não é uma coisa cartesiana linear. Como a proteína G ela tem um funcionamento bastante complexo, né, e muita informação, seria interessante a gente fazer um panorama sobre elas rapidinho para entender depois lá na frente o efeito que vai ocorrer na sincronização de neurônios do córtex pré-frontal. Aqui está nosso Memorex de proteína G, GPCR, né, receptor acoplado à proteína G. Vamos falar de alguns tipos rapidinho. 3 tipos basicamente. Proteína GQ. Proteína GQ está vinculada à fosfolipase C, que pelas vias de inositol trifosfato e PKC vai chegar até o núcleo aí pelas MAP quinases. A gente tem a mobilização de cálcio e, portanto, a contração da musculatura lisa, por exemplo, nos receptores alfa 1. Tá? Esse é um exemplo. A gente tem a proteína GI0, que vai reduzir a adenelatociclase e está vinculada a canal iônico. Um exemplo desse receptor atuando é a redução da liberação de neurotransmissor por ativação do receptor alfa 2A. Aqui não é beta errado, é A, tá? Alfa 2A. Como, por exemplo, ocorre com a clonidina, um fármaco hipotensor de ação central. A gente tem a proteína GS também agora, proteína que ativa a adenelatociclase. A gente tem a adenelatociclase aumentando a atividade, produzindo AMP cíclico, ativando PKA, que é fosfocinase A. Também está vinculado a canal iônico, atua também, por exemplo, na contração muscular do coração, pode atuar na glicogenólise. E o PKA pode, em última instância, por meio de outras substâncias, atuar aí na transcrição gênica. Tá? Esses são os 3 tipos básicos. A gente vai ver algumas coisas aí em relação a GS, GI, por exemplo, lá na sincronização de tônus dopaminérgico. Vai entender que a questão não é faltar dopamina no córtex pré-frontal, é uma questão de sintonia e de regulação. Aí, antes da gente voltar a discutir ação, essas coisas, é bom retomar um pouquinho da lisdexanfetamina. Como a gente disse no outro vídeo, a lisdexanfetamina é clivada em dexanfetamina e lisina. Tá? É um fármaco indicado para TDAH em crianças com 6 anos ou mais e adultos, também para tratar compulsão alimentar, e off-label, usado como off-label por médicos na depressão, né? Refratária, atípica, depressão difícil de tratar, o que deixa sintoma residual. No caso das depressões altamente refratárias, a tranilcipromina com a anfetamina pode ser usada, né, na chamada estratégia heróica. A tranilcipromina é um inibidor da monoaminoxidase. Há medo sobre ela, mas é um pouco infundado. É possível associação com a dexanfetamina, que é indireta e atua como agonista TAR. Então, a chance de ter síndrome serotoninérgica não é alta, é possível fazer essa associação. Essas aqui são as indicações. Vamos lembrar ainda que a gente tem a lisdexanfetamina liberando a dexanfetamina com um pico aqui, né, nesse tempo. A lisina ela vai para a rota metabólica, nutricional, aí para colágeno, carnitina, nas estonas, né, que
enovelam a cromatina. A destranfetamina, por sua vez, vai lá seguir seu caminho e estimular o córtex pré-frontal dorsolateral, órbito frontal, medial, né, o temporal, né, atuando em características de atenção, concentração, alerta, impulsividade, no caso de usar em depressão, sonolência, fadiga. Lembrando que o hipotálamo faz parte do sistema límbico, né, a gente tem transmissão dopaminérgica aqui, e hiperatividade lá nos núcleos basais, nos gânglios basais, por meio de dopamina. Tá? Essas características aqui permitem então que ela seja usada nessas condições, lembrando que existem comorbidades subjacentes aí ao transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, como a depressão bipolar, como por exemplo o transtorno opositor desafiante ou opositor, né? Temos outras coisas. E então, no caso do bipolar, é importante tratar a bipolaridade primeiro, porque a anfetamina pode disparar um transtorno latente. É aí que vem o uso de divalproato com a anfetamina. Divalproato reduz um pouco a euforia da anfetamina, tá? É o pacote usado em epilepsia. E no caso da refratária atípica, tem ainda fluoxetina com a anfetamina, né? Não é com a tranilcipromina, veja, fluoxetina usada com anfetamina em casos difíceis de depressão. São esses usos que nós temos por esses motivos aqui, com essas características. Agora a gente pode analisar um pouquinho a célula e depois discutir a neurobiologia, os mecanismos, né, as alças neurobiológicas, os circuitos neurais envolvidos na compulsão alimentar, em primeiro lugar, porque é mais rápido, e depois na hiperatividade. Vamos ver em detalhe um pouquinho disso aí, porque a gente tem bastante vídeo superficial e alguns com erros básicos, né? Então a ideia é passar rapidinho um pouquinho em cada coisa, tentando revelar pontos mais obscuros, porque falar simplesmente que aumenta a recaptação, diminui a recaptação e aumenta a quantidade de DNA, resolve o problema, não explica muita coisa. Então a gente vai tentar ver um pouquinho disso. Vamos ver o neurônio, um pouquinho dessa inibição da recaptação, etc., para entender esse aumento da catecolamina e depois a catecolamina no contexto da neurobiologia dos transtornos. Ao nível celular, vamos considerar inicialmente um botão terminal de um neurônio dopaminérgico, tá? Em que a gente tem a DAT aqui, transportador da dopamina sódio dependente, né, um trocador iônico. A gente tem a VMAT, a vesícula transportadora intracelular, e a gente tem o receptor TAR aqui, da mina traço. O que acontece em qualquer despolarização de neurônio é que o sinal, né, ele chega via despolarização até o fim do neurônio. Com a chegada dessa despolarização, há a entrada de cálcio, né, e as vesículas se abrem e liberam o neurotransmissor. Aqui a gente tem um neurônio em que ocorrem algumas situações decorrentes da entrada da anfetamina aqui, mostrada em azul. A anfetamina ela passa pela membrana, porque ela né, é uma base fraca, enfim, ela é uma molécula que não é muito grande e ela acaba entrando. Ela se liga aqui ao receptor TAR. O receptor TAR, por meio de fosforilação, vai fazer o transportador de monamina aqui, DAT, ser fosforilado e internalizar. Ele sendo internalizado, ele vai recaptar menos dopamina, ou ele também vai pegar a dopamina que sai da vesícula VMAT e vai colocar para fora, tá? Então a anfetamina entra, ela tem um caminho aqui até a TAR, que provoca a fosforilação do transportador, ele internalizado, ou ele reverte o seu funcionamento colocando para fora. Desse lado aqui a gente teria um transportador atuando de maneira natural, né? Colocando a dopamina para dentro, só que vai a anfetamina e entra junto aqui na célula, vai até a TAR, vai até a VMAT, lembrando que a anfetamina, por ser base fraca, e entrar aqui na VMAT2, ela vai mudar o pH, vai deixar menos ácida, vai inibir a captação da dopamina aqui intracelular por ela, também vai estimular que ela se abra para fora, tá? O receptor TAR aqui, ele também pode reduzir o disparo de dopamina
via canais de potássio retificadores internos, tá? Aumentando o AMP cíclico, o pKa aqui, né, que nem a gente mostrou. Enfim, que vai correr na cadeia de amplificação, né? Envolve até a canquinase alfa, né, que pode aumentar o cálcio de dentro da célula, aumentando ainda mais o fluxo de dopamina, não só ficando dependente da despolarização que chega, tá? O neurônio então funciona dessa forma. Quando a dopamina sai da vesícula, por exemplo, aqui fora, ele pode voltar e encontrar um receptor de dopamina, por exemplo, DRD2-SH de cadeia curta, ele é pré-sináptico. O DRD2L de cadeia longa, ele é pós-sináptico, tá? Então o receptor de dopamina 2 tem uma forma pré-sináptica e uma forma pós-sináptica. Quando ela é pré-sináptica, a dopamina que sai aqui, ela vem e se liga nesse receptor, e esse receptor, tá vendo? É menos pKa aqui, ele faz o efeito inverso do TAR, né? Ele defosforila os transportadores e pode fazer ele voltar a transportar a membrana. Então, esse receptor segura a liberação de dopamina, é um freio, tá? Conforme vai sendo liberada, a dopamina se liga aqui e ela funciona como um freio na célula. Concomitantemente, a gente teria aqui um funcionamento da anfetamina, desacoplando a VMAT, atuando junto à TAR e tendo como consequência esse vômito de dopamina aqui. E o neurônio pré-sináptico funciona de um jeito, o pós de outro. Essa dopamina que sai e vai até o pós-sináptico vai exercer as suas funções fisiológicas. A gente tem o grupo dos D1, D5, né, para abreviar e ser mais rápido, né? O DRD1 é o mais abundante de todos. Ele está numa quantidade muito grande, por exemplo, no córtex, né? O DRD5, D5, ele é parecido com o D1, os dois são acoplados à proteína GS, tá? Proteína GS. E nós temos aí a família do D2, que o D3 e o D4, eles são acoplados à proteína GI. Tem essa localização estriada, cumbens, hipocampo, amígdala, córtex, hipotálamo, né? Veja que D1 e D5 a gente não tem no hipotálamo. E no córtex é bastante comum. Eu coloquei dois exemplos aqui de fora, que rim, coração, artéria pulmonar, por exemplo, né? O D1 é estimulante, né? Tem relação com a vasodilatação do leito da artéria pulmonar, que é a excreção de eletrólitos no rim. A dopamina pode ajudar a manter o rim funcional em pessoas com choque, por exemplo, né? Além de estimular o coração. O que a gente tem que imaginar é que a gente tem uma quantidade muito grande de receptores, não só de dopamina. Dopamina são 5, 6, né, com os subtipos do D2. É uma quantidade muito grande. A gente tem que pensar nos sinais convergentes e divergentes, tá? Quando a gente fala em neurotransmissão em rede neural, um sinal pode divergir em várias vias, em várias rotas e ter vários destinos e várias consequências. Por outro lado, diversas vias, diversas consequências podem convergir para um ponto só. E aí é o que a gente chama de integração do neurônio. E a gente pensar isso num mapa de relação é complicado, porque se a gente considerar que nós temos 4 trilhões de sinapses, 100 quatrilhões de sinapses, e fizer aí uma análise combinatória, a gente vai ver que é praticamente infinitas possibilidades, né? E se a gente considerar 20 neurotransmissores, mais uns 30, 40 receptores, com essa quantidade de célula, o negócio é muito grande. Então, tudo isso aqui tem que ser pensado num contexto de vários estímulos chegando. Eu tenho ao mesmo tempo, por exemplo, a anfetamina aqui, mas eu também tenho DR2 aqui brecando, eu também tenho o estímulo elétrico chegando de célula, da célula. Essa célula que está mandando estímulo elétrico está recebendo glutamato, está recebendo acetilcolina, está recebendo um monte de neurotransmissor, vai integrar, vai passar o sinal ou não. Então não é simplesmente entra, desacopla e solta, tá? Mas o que acontece mesmo aqui é que esse mecanismo de inibir a DAD, né? A inibir que eu digo aqui, ó, competir, né? Fazer um antagonismo competitivo. Vamos pensar assim, não é exatamente o termo correto, mas é só para pensar que compete com a dopamina pelo transportador, ele transporta menos dopamina para dentro, então fica mais para fora, a anfetamina entra, faz esses efeitos internos que fazem a liberação ocorrer via receptor aqui, por exemplo, ou a abertura de vesícula e assim por diante, tá? Só para finalizar aqui, vamos deixar considerado que D1 e D2 é praticamente 90%
da quantidade de receptor de dopamina, e que D2 tem a subforma. É interessante saber que a pré-sináptica, né, ela vai mudar a condutância de potássio e vai hiperpolarizar. Então, às vezes chega esse estímulo elétrico pela membrana, e por ter esse freio, essa inibição ligada aqui, esse estímulo pode acabar por não fazer a célula liberar neurotransmissor, tá? Então isso ocorre. Então, assim, temos que olhar sempre para o mapa de convergência e divergência num contexto global bastante elevado. Isso colocado, a gente vai olhar os circuitos neurais, neurobiológicos da compulsão e do TDAH, e imaginar sempre a necessidade de integrar sinal, de ver o resultado, né, o resultante que dá. E também se esses sinais eles estão divergindo ou convergindo em neurônios, em quais estruturas, tá? Então vamos lá dar uma olhadinha na questão da compulsão alimentar. Em termos de alimentação, a gente tem aqui inicialmente considerado uma região do hipotálamo, que é o núcleo arqueado. O núcleo arqueado tem um receptor chamado MC4R, um receptor de melanocortina, de melanócito, né? E temos a chegada do neurotransmissor alfa MSH, que se liga a esse receptor núcleo arqueado, estimula a sensação de saciedade. Tá? Então vamos considerar esse panorama inicial. Por outro lado, a gente tem a ação do neuropeptídeo Y, do AGRP, que é o peptídeo relacionado à GUT, indo até o núcleo arqueado, estimulando, vamos dizer, o apetite, tá dando fome. E assim a gente haveria dois modos de estimular o núcleo arqueado, de forma que a gente tenha um balanço. Só que não é só isso, né? A gente tem neurônios PONC, por exemplo, que produzem alfa-MSH, hormônio estimulador alfa-melanócito, e libera esse neurohormônio, né, esse neurotransmissor, que vai se ligar ao receptor. E esses neurônios, por sua vez, recebem estímulos dopaminérgicos e noradrenérgicos de neurônios que podem estar estimulados pela anfetamina. E essa liberação a mais aqui dessas catecolaminas estimulam o PONC-CARD a liberar mais alfa-MSH e contribui para a saciedade. É uma das formas que a anfetamina tem para reduzir o apetite. A bupropiona também funciona mais ou menos assim, inibindo o apetite. Por uma outra vista, a gente tem uma retroalimentação negativa opioide aqui, de modo que o núcleo arqueado sinalize para PONC-CARD, essa sinapse no meio do axônio aqui, vai falar para PONC parar de liberar alfa-MSH, e aí a gente vai ter um equilíbrio, e com o tempo essa via opioide ela vai se reforçando e o efeito do estimulante vai perdendo consistência com o tempo. Por isso que as pessoas, vamos dizer, se acostumam com o estimulante e a fome volta. Temos outros modos de estimular e regular o apetite, né? Lembrando que tudo isso depois é integrado em partes do hipotálamo, né? Ventrolateral, enfim, tem outras. O tálamo exerce também a função, mas a gente está mostrando algumas situações em que a saciedade pode ser estimulada. Pensando na serotonina, que é produzida lá nos núcleos da RAF, né? A gente tem neurônios serotoninérgicos nos núcleos da RAF, vão sinalizar a área tegmentar ventral e o locus coeruleus, e eles vão inibir o comportamento alimentar. O locus coeruleus, ele é produtor de, por exemplo, noradrenalina. E a noradrenalina, ela pode chegar via receptor beta-1, que a gente está vendo aqui, no hipotálamo lateral, e provocar saciação, que é o processo pelo qual se atinge a saciedade. De forma similar, neurônios liberam aqui serotonina, que se liga ao receptor 5-HT2C no hipotálamo lateral e também estimulam o processo de saciação. Então essa ativação aqui inibe o comportamento. Por outro lado, se eu ligar em alfa-1, por exemplo, eu vou ter o início do mecanismo de alimentação, né? Então a dopamina estimula a alimentação via sistema nigrostriatal nas sinapses com o hipotálamo lateral, é só um exemplo. A gente tem ainda, chegando aqui no hipotálamo ventro medial, a ação da CCK, que é a colicistocinina, que vocês aprenderam no ensino médio com a tia Pureza lá, no papel do controle da digestão. Temos a leptina, a própria glicemia sanguínea e a anfetamina, né?
exercendo efeitos inibitórios ou sinalizadores, porque veja, lembra que a gente tem proteínas G que atuam de forma inibitória, então estimulando eu inibo em algumas situações, aí promovendo o processo de saciação, né? Até a orexina no locus ceruleus, que são neurônios, né, núcleos que produzem noradrenalina e são neurônios noradrenérgicos, tem efeito da orexina, que é daqueles hormônios sobre os quais atua a modafinila, né, a famosa modafinila, que também tem um efeito estimulante aí via outros mecanismos. Então, esse aqui são dois modos em que a gente tem um controle alimentar para a gente considerar de ação da anfetamina. Então, a anfetamina ela pode provocar essa sensação de saciedade. Só que não é só isso, né? Em termos comportamentais, a gente pode ter um efeito agudo, né? Imediato, e a gente tem também a questão do transtorno da compulsão alimentar. Veja, a impulsividade ela é episódica. Eu posso ter, de repente, uma hipersinalização aqui de agute e provocar um comportamento, um episódio de comilança por impulsividade. É aí que a gente vai considerar duas situações. Uma primeira situação aí no contexto da impulsividade, uma segunda situação no contexto da compulsividade. Enquanto a impulsividade ela é guiada pela recompensa em curto prazo, a compulsividade é um hábito, né, repetitivo. Então, é uma coisa que passa a fazer parte da rotina da pessoa, determinado ritual alimentar, caracterizado pela alimentação excessiva. Isso se relaciona a atividades do estriado, né? Do estriado dorsal e do estriado ventral. Eu coloquei aqui para vocês o estriado, as estruturas do estriado, algumas, né? Tem bastante redes, circuitaria baseada em glutamato e dopamina aqui. Tálamo, substância negra, o globo pálido, putame. Esses dois aqui é o núcleo lenticular, núcleo accumbens, o da recompensa, e o caudado. Né? Quando há uma predominância de atividade tônica no estriado dorsal, no putamen caudado, no putamen no núcleo caudado, mediado por receptor D1, a gente tem a situação da impulsividade. Quando isso é convertido para o estriado ventral, onde nós temos o núcleo accumbens, em que a recompensa ela tem que ser constante, isso é mediado pelo D1, que é proteína GS, D2, proteína GI, e aí você tem variação, depende da concentração, de outras situações, outros mensageiros, não é o caso. Quando eu tenho essa predominância aqui, eu passo a ter o comportamento de compulsividade. A destranfetamina, ela reconverte, vamos dizer assim, para cá, a atividade, fazendo uma regulação do reforço tônico no estriado dorsal, cessando esse comportamento compulsivo. Seria um dos modos em que a lisdexanfetamina, ao liberar a destranfetamina e a destranfetamina atuar, funcionaria para compulsão alimentar, tá? Essas estruturas vão aparecer mais vezes agora na nossa discussão, porque a gente vai dar uma olhada no transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Atenção que, do meu ponto de vista, são pessoas com desatenção e impulsividade e hiperatividade, não é um transtorno, é uma característica biológica, é um traço biológico, foi importante na evolução de grupo do ser humano, né? Com o surgimento dos humanos há 500 mil anos, e depois com sapiens e toda a humanização, que não é hominização, enfim, pessoas com essas características desempenhavam certas coisas com mais acurácia, com mais desempenho, né? É só um traço que hoje não se encaixa nas demandas da sociedade moderna, sociedade líquida, rápida, em que se demanda prazo, enfim, coisas que a pessoa não se encaixa e, portanto, ela acaba estando fora de alguns padrões e decorre daí todo o problema que ela passa, né? Principalmente do ponto de vista psicossocial. É o que a gente vai ver rapidinho na sintomatologia do TDAH. Essa sintomatologia ela pode ser dividida em duas partes ou em três. Eu prefiro separar em três porque é bastante coisa subjetiva, sujeita aí a escalas psicométricas para conseguir medir ou detectar com precisão, e aí entra testes e enfim, é uma coisa mais complexa, e também traços que podem se sobrepor ao transtorno bipolar, pode se sobrepor ao transtorno opositor, enfim, outras coisas. Mas como sintomatologia primária, vai imperar a desatenção, a hiperatividade e impulsividade. Nós podemos ter pessoas com os três,
as três manifestações: pessoas mais desatentas, pessoas mais hiperativas, mais impulsivas. Essas que são mais impulsivas costumam estar mais em comorbidade com o transtorno bipolar. Existe toda uma descrição de transtornos de controle de impulso, também a gente fica devendo, fica para um outro vídeo. Secundário a isso, a gente passa a ter a desorganização, o desinteresse, uma questão de atenção, né? A memória, porque a atenção multifocada, ela prejudica a memória, alterações de humor, principalmente por questão de frustração, distração, por uma questão também da atenção, né? E atenção excessivamente seletiva e direcionada a determinados objetivos, né? Não chega a ser algo autista, mas a gente tem uma hiperseletividade na atenção para determinadas ações ou condutas ou trabalhos, né? E aí decorre socialmente algumas coisas, como a intolerância à frustração, isolamento social, instabilidade afetiva e baixa autoestima. Isso é bastante visto em adulto, né? Distúrbios de sono, percepção temporal alterada, né? Principalmente quando a pessoa está focada com atenção hiperseletiva em algo, ela tem alteração temporal. A rejeição interpessoal, que se sobrepõe a um sintoma da depressão atípica, melancólica ou não, e a irritabilidade, provavelmente decorrente aí de não poder desempenhar o que quer na atenção hiperseletiva, ou porque ela tem uma impulsividade que é reprimida pelo grupo, ou enfim. É difícil falar, mas são características gerais que a gente pode traçar para a sintomatologia do TDAH. E tudo na prática vai residir em alterações mesencefálicas e diencefálicas de circuitaria recíproca e neurotransmissores relacionados. É uma coisa bastante complexa. A origem não se sabe ao certo, como se origina... a origem do déficit lá no córtex... Sim, isso aí a gente percebe, mas algo causa isso, né? E o tálamo não está de fora. O tálamo é um centro integrador e ele é importante para a gente conseguir explicar algumas coisas. Aí a gente vai ver algumas redes neurais e a circuitaria alça, né? Que envolve o córtex, que está com tônus desregulado no sentido não é ejeção, mas da liberação de dopamina. Bom, vamos lá. Então, subjacente ao transtorno de déficit de atenção e hiperatividade estão redes neurais de vigilância, cognição e emoção, lembrando do sistema límbico, né? O tálamo regula respostas comportamentais, né? Seleciona estímulo, inibe resposta, tem relação com refino da função executiva, está também por trás com alças regulatórias na motivação e recompensa, e tem aí uma ligação recíproca com o córtex, o cingulado anterior pré-frontal parietal, né? Enfim, e com o estriado, o corpo estriado, que a gente viu rapidinho lá naquele slide, algumas regiões do corpo estriado. O cerebelo ele está de forma secundária relacionado à hiperatividade, por exemplo, mas ele também está por trás de algumas manifestações. E se somando então déficit de atenção, alterações cognitivas de atenção, de funções executivas, alterações motoras, né, e alguns outros processos, a gente vai ter a caracterização do TDAH. Esse mapa de relações é do finado professor Marcos Lira Brandão, a anotação de aula minha, né, era professor da pós-graduação em psicobiologia da Universidade de São Paulo. Grande parte do que está sendo falado tem origem aí em seus ensinamentos. Grande professor, fica aí uma nota. O TDAH então tem como uma das casas de causa alguma coisa no tálamo, e a relação do tálamo com circuitos recíprocos, né, alças recíprocas com córtex e o estriado, como a gente vai ver. Antes de mais nada, vamos falar de uma alça bastante importante. Praticamente todas as alterações aí do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade têm relação com alças córtico, estriado, tálamo corticais. Cruzes, o que é isso, né? É aqui que começa a diferenciar as nossas informações das informações de alguns energúmenos do YouTube que falam que falta dopamina no córtex pré-frontal. Vamos lá entender melhor isso aqui. Essas alças córtico, estriado, tálamo corticais. Antes de entender isso aqui, a gente tem uma visão aqui lateral esquerda em secção do cérebro, né? Na área tegmental ventral, hipotálamo, amígdala, núcleo accumbens e o córtex pré-frontal.
Veja que as projeções de dopamina que saem do VTA, que é a área tegmentar ventral, vão até o pré-frontal, o núcleo accumbens, amígdala e também hipocampo. Lembra que o hipocampo faz parte do sistema límbico de emoções, né? Aqui nas projeções da área tegmentar lateral para o tálamo, córtex, mediado por acetilcolina, da área ventral da área tegmentar para o córtex é dopamina. Então essa via aqui, ela é dopaminérgica, como a gente pode ver na legenda. A gente tem uma volta, um top-down do córtex pré-frontal para cá, que seria tipo ter a consciência e controle, enfim, consciente de algumas coisas, voltando para o corpo estriado, por vias de glutamato. O GABA, né, ele inibe a área tegmentar ventral e pode reduzir disparo de neurônio dopaminérgico do núcleo accumbens para o VTA por meio de neurônios GABAérgicos, certo? E nesse contexto nós temos o sistema mesocorticolímbico. Então as alças córtico-estriado-tálamo-corticais alteradas na transtorno de déficit de atenção e hiperatividade têm relação com o sistema mesolímbico e sistema mesocortical, que se originam da área tegmentar ventral do mesencéfalo, certo? Então lembrando que a mesolímbica é uma área que vai do mesencéfalo para estruturas límbicas e a via mesocortical sai do mesencéfalo para estruturas corticais, córtex órbito frontal, o pré-frontal dorsolateral e assim por diante. A gente vai dar uma examinada melhor. Mas antes de olhar a circuitaria em si que está alterada, vamos pensar que o TDAH tem relação com desincronização de sinalização de dopamina e noradrenalina. Veja que eu cito alguns neurotransmissores e não são só eles, né? Eu tenho projeções do locus ceruleus, que vão até o córtex, que tem noradrenalina. E lá no córtex pré-frontal a gente sabe, por exemplo, que a quantidade de noradrenalina e dopamina é regulada por transportadores de noradrenalina, né? Não tem transportador de dopamina. A gente tem ali receptor D1, D2 e o que vai mudar, na verdade, além de alças aqui regulatórias mesencefálicas, é o tônus dopaminérgico aqui no córtex pré-frontal, que é alterado pela quantidade de noradrenalina. Se eu tenho noradrenalina muito baixa, eu vou recaptar muita mais dopamina e, enfim, a gente já analisa isso. Antes a gente dá uma olhadinha um pouquinho nas possíveis localizações da desincronização, né, de sinal e como que algumas alças ocorrem e pontos de atenção para a gente entender a hiperatividade e a desatenção. Falando então em circuitos mesocorticais, a gente vai ter, por exemplo, núcleos da base, uma região do telencéfalo, né? Vocês devem ter visto no ensino médio o telencéfalo, o diencéfalo, metencéfalo, mielencéfalo e assim por diante, né? Aqui eu coloquei para a gente se lembrar um pouco disso, porque há muita confusão entre os nomes, alguns nomes têm mais de um nome, enfim. Os núcleos da base são uma parte bem interna, né, do telencéfalo. Os núcleos da base são compostos dos núcleos estriados, que são dorsais, são núcleos de corpo celular, certo? E o núcleo accumbens é o estriado ventral. O estriado dorsal ainda é dividido em núcleo caudado e putamo, igual a gente viu naquela imagem lá. E eles estão em constante interação com a substância negra, local da onde partem projeções dopaminérgicas e que recebe estímulo glutamatérgico, tá? Então há aí uma modulação dessa região. Os núcleos da base, eles emitem projeções para o tálamo, que também recebem a substância negra, né, que é mesencefálico, o tálamo é o diencéfalo, inibição GABAérgica. Essa inibição vai reduzir o tônus para a área cortical de dopamina, mas nós teríamos núcleo da base para o tálamo, para áreas corticais, projeções de noradrenalina e dopamina. No caso, outros hormônios estão presentes, mas a gente está focando nos dois por conta de estar falando do Venvance, eles dexanfetamina e por consequência dextroanfetamina. Aqui a área tegmentar ventral no mesencéfalo conversa com as áreas corticais por dopamina. É onde a gente vai ver que é o grande ponto de interesse para alguma sintomatologia do TDAH e entender como que alguns medicamentos funcionam, certo? Não estamos desconsiderando modulação por orexina, endocannabinoide, acetilcolina, né? A gente já está colocando foco um pouco na dopamina, que aparentemente é onde reside o principal mecanismo de ação das anfetaminas, né? Levoanfetamina, acetanfetamina, metanfetamina. A metanfetamina também é efetiva no TDAH, mas ela tem alto poder de recompensa e isso gera bastante vício e abuso, então ela não é usada. Mas a gente tem aí algumas situações
que quebram paradigmas do ensino médio. Então a sinapse direta neurônio, neurônio, bonitinha. Não, a gente tem sinapse volumétrica no córtex, áreas corticais, sinapse volumétrica. A dopamina sai de um neurônio piramidal, pela projeção dele, ali mesmo, por interneurônios, e se espalha ali, né, de uma forma volumétrica. Então a sinapse não é mais de um neurônio para outro, é de um neurônio para vários neurônios. E para piorar a situação, a gente tem endocannabinoide aqui, né, canabinoide endógeno, né, da maconha, por exemplo, tem o THC, né, endocannabinoide endógeno, que faz uma sinapse reversa, corpo celular para o axônio, de um neurônio para o outro, né? O pós-sináptico conversa com o pré-sináptico. Isso é uma coisa muito louca, que ocorre aí também com o caso do óxido nítrico, né? Um outro neurotransmissor, é um neurotransmissor gás, enfim, é um gás, mas a gente chama de neurotransmissor porque ele exerce essa função. A gente começa a ver já o alto grau energumênico dos vídeos que falam que falta dopamina, porque a gente tem uma ampla rede de regulação e de relação por mais de um tipo de neurotransmissor, e a gente não pode falar que falta dopamina. Na verdade, há um desincronismo em algumas coisas aqui, e a gente vai ver isso, né? Vamos fugir do alto grau energumênico e do simplismo, né? Existe aí até quem fala em fazer jejum de dopamina para não sei o que. É tudo uma grande bobeira pseudocientífica feita para chamar seguidor e like no vídeo. A intenção aqui é educativa, educacional, e eu queria passar um pouco do pouco que eu aprendi com o meu professor Brandão sobre essas coisas. Vamos falar de alguns circuitos neurobiológicos específicos da atenção, da hiperatividade. E aí a gente entende um pouquinho melhor isso aqui. E aí a gente vai ter certeza que não falta dopamina. Na verdade, o que falta é regular a frequência de disparo, regulação indireta e assim por diante. Então vamos lá para os circuitos neurobiológicos. Podemos começar a falar dos circuitos neurobiológicos pelos de atenção. Optei por uma apresentação em que não aparecem sequencialmente os itens, porque isso atrapalha no desempenho da gravação e a voz sai cortada, sai horrível, enfim. Então eu deixo aqui, sem ficar aparecendo bonitinho, a gente vai falando e mostrando. Atenção sustentada tem relação com tomada de decisão, planejamento, memória operacional e tem o controle top-down que o córtex exerce sobre áreas talâmicas, tá? Então a gente vai falar da alça córtico-estriada tálamo-cortical, a famosa alça, né, do TDAH. Uma ativação não sustentada dos neurônios do córtex pré-frontal, dorso, lateral e ventromedial, projeções que voltam para o complexo estriatal, podem causar essa sintomatologia. Veja aqui na imagem retirada do livro do Stahl, Stephen Stahl, de Psicofisiologia. A gente tem a projeção para o córtex pré-frontal, um neurônio piramidal, voltando a projeção aqui para o tálamo, né? Para o estriado, e do estriado para o tálamo, e do tálamo para o córtex novamente. Alterações aí no tônus de dopamina nessa via causa os sintomas relacionados à atenção sustentada, e o córtex cingulado anterior dorsal também tem relação com a atenção, mas aí é uma atenção do ponto de vista de seleção, a motivação, o interesse, a decisão para a execução tem a ver com a recompensa, e também a gente tem um controle top-down que pode estar eclipsado por baixas em neurotransmissão por motivos regulatórios ou desregulatórios, né? Uma ativação incipiente desses neurônios na região do córtex cingulado anterior, que recebe do tálamo a projeção e vice-versa, pode causar os sintomas relacionados à atenção seletiva. Nós temos aqui o córtex cingulado anterior, dorsal, mandando projeções para o estriado e depois do estriado para o tálamo, como se fosse uma ponte de conexão. Aqui nós temos sistemas de integração e regulação que são muito complexos. O vídeo teria muito tempo, muita informação, e eu não conseguiria passar isso para vocês, nem sei se eu sei também. E aí a gente volta para o córtex. Esse é um dos circuitos em que vai ocorrer a desincronização tônica e fásica, que a gente vai citar daqui a pouquinho, né? Mostrando antes aqui os circuitos neurobiológicos. A gente tem mais dois circuitos neurobiológicos importantes para a sintomatologia do TDAH. A impulsividade, ela também tem relação com a alça córtico, estriado, tálamo cortical, assim como a hiperatividade, né? Impulsividade também pode ter relação com a desinibição social, o cara desagradável, né? Ou até o sincerão, enfim. É guiado por recompensa e motivação. A impulsão tem relação com a recompensa imediata, né? Isso não vem ao caso, mas nessa via, né? Nessa alça córtico estriado tálamo cortical, lá no córtex órbito frontal, a gente vai ter
alguma alteração no tônus dopaminérgico, sincronismo de disparo, de frequência espaço-temporal, que pode causar, né, os sintomas da impulsividade. Por quê? Ali no córtex pré-frontal orbitofrontal há conexões recíprocas com todas as áreas corticais e com o complexo estriatal e tálamo. O complexo estriatal está relacionado com a recompensa, com vício e com tudo mais, né? E alterações aqui podem, então, recair em traços de alteração de impulsividade. A hiperatividade motora também está no córtex pré-frontal, mas aqui na alça córtex estriado tálamo cortical a gente tem o córtex motor pré-frontal, né? E relação do putamen, que fica ali também no corpo estriado, para o tálamo e do tálamo para o córtex pré-motor. A gente olhando aqui, ó, nessa imagem, a gente vê isso, tá? Área parietal com projeções até o estriado e para o tálamo, e do tálamo de volta para o parietal. Né? Essa circuitaria tem relação com a hiperatividade, porque do tálamo para lá a gente vai ter participação do cerebelo e áreas aí, enfim, que não vem ao caso, áreas mais primitivas do cérebro, como dizem, né? Embora não seja tão correto esse termo, mas é só para referenciar. Aí a gente viu esses 4 circuitos córtico, estriado, tálamo corticais envolvidos na sintomatologia básica do TH. Como paisagem geral, o que a gente pode ver? A gente pode ver algumas instâncias, né, da sintomatologia motora, límbica. A límbica, ela tem relação com a hiperatividade e também com um pouquinho da impulsividade, mas se a gente organizar, pode ficar assim. A cognitiva, que aí vai recair a atenção, né, a desatenção, na verdade, né, em relação à seleção e à sustentação. Então, o córtex pré-frontal órbito-frontal, motor límbico, o pré-frontal dorsolateral e o cingulado dorsolateral, cognitivo. E também, lembre-se, a gente fala que há um problema nas projeções para o córtex pré-frontal, quando os energúmenos falam que falta dopamina. Na verdade, a injeção de dopamina nessas áreas é irregular e de forma um pouco errática, e aí gera todo o problema. Porque nós temos um controle top-down do córtex para áreas primitivas, né? O mesencéfalo sofre a ação do córtex pré-frontal, e se eu tenho uma ativação errática de neurônios ali, o controle top-down também erra, e as pessoas às vezes agem mais pela emoção do que pela cognição. Então é o que se diz aí quando a gente perde alças regulatórias top-down do córtex, a decisão do animal ou do ser humano passa a ter uma instância límbica, por exemplo, ou uma instância emotiva, e não cognitiva, pensada, sustentada por uma consciência. A gente consegue trazer também a comorbidade da bipolaridade e do transtorno posicional, também pela instância límbica, né? Envolvendo o córtex frontal ventromedial. Tá? Ele também pode ter alterações dopaminérgicas, não necessariamente envolvidas no TDAH, mas que melhoram com o tratamento do TDAH. Então a pessoa bipolar, ela pode melhorar de algumas coisas com o TDAH tratado, mas o TDAH pode disparar também a bipolaridade. Por isso que é importante o médico ser esperto e perceber se a pessoa tiver algum traço bipolar, estabilizar o paciente primeiro com, geralmente, né, o divalproato, que a barbamazepina é uma porcaria para isso, insistem em usar, mas o que tem consistência é o divalproato. O lítio é usado para transtorno bipolar tipo 1, não vem ao caso, então geralmente é o divalproato ou algum antipsicótico atípico, com agonismo parcial. Podemos citar isso depois, né? Mas só para constar. E aí, nessa paisagem, nesse contexto interrelacional das áreas, o que acontece em relação à sintonia, né? Eu falei em disparo tônico e fásico, o que será que vem a ser isso, né? Vamos entender o que é o disparo tônico, o disparo fásico e como que eles são regulados pelas áreas do cérebro. Pois é, isso aqui é o que eu chamo de procedimento Chuck Norris para entender um pouquinho do TDAH, que foge dos influencers aí do Instagram, do YouTube em geral. Vamos pensar um pouco mais com cientificidade. Vou recomendar novamente o vídeo das meninas, da tia Vanessa e da tia Nelisa. Se alguém quiser fazer uma relembrança, né, uma rememoração, tanto anatômica no caso da Vanessa, como farmacológica, como da tia Nelisa. Vamos apoiar o esforço feminino aí em ciência e tecnologia, que não tem erro. O que acontece com noradrenalina e dopamina?
Pensando em dois receptores, para a gente simplificar e entender um pouco, a gente vai ter o comportamento dos canais catiônicos HCN. Então, por meio do receptor alfa-adrenérgico 2A, que é acoplado ao GI, e portanto reduz ao AMP cíclico, nós temos um comportamento do canal catiônico, a dopamina é ligada a D1, né, que está na proteína GS e aumenta o AMP cíclico, também está ligado ao canal catiônico. O que acontece aqui no contexto da amplificação de sinais, que não vem ao caso, que é extremamente intrincada e complexa, a transdução de sinais com amplificação das vias com sinase ou quinase, enfim, ia colocar mais problema para a gente entender. Vamos pensar então nos alfa-adrenérgico 2A do locus coeruleus e o D1 da área tegmentar ventral, né? O sinal que passa por ali, e antes de ir para o córtex pré-frontal, vai depender da atividade, né, do que esses receptores recebem, né? Se o alfa-2A estiver sendo muito ativado, os canais HCN ficam fechados e o sinal que está passando ali, ele fica fortalecido. Lembra que o sinal passa, mas não fica, ele vai para as estruturas que a gente mostrou antes. Se D1 está funcionando, os canais HCN vão abrir pela ação da proteína GS e o sinal vai ser atenuado. Então, pois é, uma proteína que é estimulatória atenuando, veja bem, pelo motivo do canal aberto. Eu falei lá no comecinho dos canais iônicos, eu não citei isso porque eu preferi deixar para cá, causar menos confusão. Então, o sinal enfraquecido tem que ter uma atenuação reduzida, senão a gente vai ter problemas aí na ladeira abaixo da sinalização. Se o sinal estiver muito forte, a atenuação tem que estar forte, porque senão o ruído vai ocorrer de forma intensa e os disparos no córtex pré-frontal vão estar alterados, porque a gente não conseguiu filtrar ou atenuar ou equilibrar, harmonizar esses sinais. Então veja, enquanto os receptores alfa-adrenérgicos 2A fortalecem o sinal, os receptores D1 atenuam o sinal. Então se eu tenho muita atenuação, eu vou ter problema de sinal fraco. Se eu vou ter pouca atenuação, eu tenho problema de ruído. Por outro lado, se eu tiver pouco sinal, eu tenho que ter pouca atenuação. Se eu tiver muito sinal, eu tenho que ter mais atenuação. Então esse equilíbrio é dado por regulação nesses canais e é uma das origens das alterações da dopamina do córtex pré-frontal, em que os energúmenos falam que falta dopamina. Não falta dopamina, ela simplesmente tem uma frequência espaço-temporal de liberação alterada e isso causa um sincronismo no córtex pré-frontal, né? Lá nas células piramidais, o sinal desbalanceado ele é recuperado com a destranfetamina, liberando no córtex pré-frontal uma cacetada de dopamina e noradrenalina com reforço. Então eu vou fortalecer o sinal que está fraco, eu vou atenuar mais o sinal que está forte, ou seja, eu aumentar os dois, eu vou mexer nesses mecanismos regulatórios. Veja que a concentração é chave aqui. E também a questão da convergência e divergência de sinais, que é um axioma da neurociência. Os sinais convergem e divergem. Isso aqui é um aspecto da regulação dessas áreas, né? Então a gente tem outras coisas. O que acontece aqui com a destranfetamina, nesse reforço, é fortalecer o sinal ou fortalecer a atenuação. Se eu tiver em excesso dopamina, noradrenalina, eu começo a recrutar outros receptores, eu começo a ter problema. Por exemplo, excesso de anfetamina vai ativar em excesso núcleo accumbens, que vai gerar aí comportamento impulsivo de uso, né? A questão do vício e do uso abusivo, né? Aí a gente pode mostrar como que essa sincronização da atenuação e fortalecimento ocorre no córtex pré-frontal em relação, né, especificamente em relação à questão tônica de disparo. O que a gente tem, o que nós temos em termos basal, é a atividade predominante do receptor D1, né, ele é ubíquo no córtex, isso significa que ele está em todo lugar, e do alfa-2A, né. Nós temos ainda a participação do D3, ele é proteína GI também, é difícil explicar, mas a gente tem a integração dos sinais, lembrando da convergência de sinais, divergência, nesse contexto dos mapas de transducionais, há como explicar, mas no caso é que aqui na ativação alfa 2A, 2C, nós vamos ter fortalecimento do sinal, e aqui DR1 a gente vai ter a atenuação, e a ligação ao D3 tem a ver com o funcionamento do D1, né? Vamos lembrar que a afinidade por D2, por exemplo, e D3 é maior do que D1, só que tem muito mais D1 lá.
Então, por isso que a quantidade de dopamina ali é importante. Se eu usar muito estimulante e tiver muita dopamina, eu vou ter uma outra coisa aqui. Então, o segredo está no equilíbrio. Quando nós temos o estado e respostas basais desses dois neurotransmissores, em que esses receptores vão mediar os comportamentos de atenuação e fortalecimento de sinal que passam ali, a gente vai ter no córtex pré-frontal os neurônios piramidais com disparos tônicos. Veja no tempo como estão espaçados os disparos, né? Há uma frequência que ela pode variar um pouquinho. Essa variação de frequência tem até um significado, né? Algumas nuances aí, enfim, psicofisiológicas, mas também não é interessante agora para o TDAH isso. Mas a gente tem que ter disparos tônicos. No núcleo accumbens, a gente tem o D2 predominante, a dopamina. Dopamina gosta mais do D2, menos do D1. Então, para eu ter um equilíbrio aqui, vai ser importante a concentração. O que acontece quando eu aumento muito a quantidade de dopamina é que aqui no núcleo accumbens eu vou ter uma rajada fásica de disparo neuronal no meio das rajadas tônicas. Isso vai trabalhar como uma espécie de reforço na recompensa no núcleo accumbens lá do corpo estriado, né, mediado pelo D2. Por mais que eu tenha ativação no D1 e tal, eu sustento essa ativação, mas eu vou ter a alteração aqui nos disparos do núcleo accumbens, né? E isso, quando é episódico ou comportamental, é bem-vindo na evolução humana, é responsável por dar flexibilidade cognitiva ao comportamento, uma experienciação natural de recompensa, né? De repente o neurônio lá, o tálamo, de certa forma, integrando alguma coisa, ou até a própria área tegmentar ventral, fazendo liberar mais dopamina, faz que ocorra uma rajada fásica, um momento de bem-estar, de se sentir recompensado, e isso é importante para aprendizado, para motivação, e desequilíbrio nisso tem a ver também com sintomas depressivos, tá? O que a gente tem que pensar é que há uma desincronização fásica e tônica no TDAH, pensar na convergência e divergência de estímulos, porque essa atividade neuronal de dopamina e noradrenalina, ela tem influência de mais de 10 neurotransmissores. Por exemplo, receptor D2, DRD2, é encontrado em neurônios colinérgicos. Então a gente tem a acetilcolina aí, né? Lembrando que o D2 ele pode ser pré-sináptico, ele pode desligar a torneira, né? Então ele quebra o sinal, ele faz o sinal parar. Então as coisas são mais complicadas, a gente tem que entender no contexto da sensibilidade diferencial dos subtipos de receptores e que o segredo está na quantidade espaço-temporal de dopamina, não que falte dopamina. A sintomatologia tem relação aqui com intercalação de rajadas fásicas tônicas ou um espaciamento temporal maior das rajadas tônicas ou uma não sustentação dos sinais, que é bastante complexo. Nesse contexto todo que eu falei, o Venvance ele vai aparecer como um medicamento bastante eficaz, né? Lógico que com o tempo de uso vai caindo um pouco isso, ele para de estimular, ele para de dar recompensa, mas ele continua funcionando na atenção, por exemplo, e na hiperatividade. Uma eficácia terapêutica sustentada por estudos duplo cego, placebo controlados, randomizados, multicêntricos, ponto passivo, né? O Venvance ele vai fazer uma coisa que eu já mostro para vocês, né? Só que existe esse problema, por exemplo, do crash, do Venvance, o crash da anfetamina, que ela vai ser estimulante e aí vai começar a acabar efeito 4, 5 da tarde. Os primeiros meses da pessoa são lindos, depois lá pelo quinto, sexto mês ela começa a apagar de sono no final da tarde, depois com o tempo a tolerância à medicação, isso passa e a pessoa acha que não faz mais efeito, mas ela também não consegue retirar. A gente vai dar uma olhadinha nisso aqui. Mas qual que é o segredo do Venvance? O segredo do Venvance é a sustentação ao longo do tempo da concentração de dopamina no córtex pré-frontal. Então quer dizer que falta dopamina. Não é isso, né? A dopamina está presente lá de uma forma constante, de modo que os ciclos, né, os circuitos de regulação talâmicos e mesencefálicos possam garantir o funcionamento do córtex pré-frontal sem que a dopamina dê mancada, né? Por questão do sinal ali da atenuação, não é só em nível pré-frontal também, né? A gente viu ali da atenuação do sinal. Na concentração no tempo, o Venvance, ele permite que haja a regulação fisiológica,
e os disparos tônicos ocorram no tempo, né? Aqui a gente tem uma sustentação da concentração, não é por liberação prolongada, não é por liberação sustentada, nenhuma alteração farmacocinética, farmacotécnica, né? A gente viu que a latenciação permite isso. Mas ele também é abusado. Se tomar muito Venvance de uma vez, ele vai ter picos, ou ficar tomando comprimido de Venvance, vai tendo pico, e eu vou gerar esse padrão de abuso aqui, em que vão predominar rajadas fásicas, e portanto ativação D2, e portanto entra aí no jogo o corpo estriado e a recompensa, né? Os circuitos de recompensa, as rajadas fásicas excessivas, né? Levam a isso. Quando o médico opta por formas de liberação rápida, de estimulantes com a Ritalina de liberação rápida, ele tem que ficar muito atento às horas de administração e tudo mais para não gerar abuso. É muito difícil, tem que ter um tato muito bom para conseguir regular isso, tanto é que existem formulações que buscam o que o Venvance oferece, né, que é a sustentação do efeito, como o Concerta. O Concerta metilfenidato é uma liberação osmótica de cápsula de porcelana. A tia Anelisa deve falar bem disso aí. Eu vou separar um vídeo e colocar para vocês, vai aparecer na lingueta aí vocês podem ver que ela vai explicar tudo bonitinho para vocês a questão da liberação do fármaco, de forma a sustentar esse efeito e evitar a rajada fásica. Lembrando de novo, isso não comprova que falta dopamina, isso mostra que a hora que nós temos outras alças regulatórias e a dopamina manca, por uma questão de atenuar ou não o sinal e a noradrenalina ali no córtex pré-frontal, a gente vai ter problema, né, de caminho do sinal. Então a gente tem que manter uma concentração disponível constante, na concentração certa, no tempo certo, para que ocorram disparos tônicos baseados em alças regulatórias mesencefálicas, tá? Então é mais isso do que achar que falta dopamina, então vamos dar dopamina para a pessoa, porque se administrar dopamina você não vai ter esse efeito, tá? É bem localizado, bem específico, e é difícil, o médico tem que ter acurácia aí para conseguir resultado. Falando em rajada fásica, a gente pensa logo, né, na recompensa da dopamina. A dopamina ali na área tegmentar ventral vai ativar o núcleo accumbens pelos neurônios dopaminérgicos, receptor D1, D2, né? E aí eu vou ter comportamentos, existem outros neurotransmissores, não vem ao caso, de recompensa e motivação, né? Mas a hiperativação pode levar a psicose, por exemplo. A pessoa pode ter psicose anfetamínica, que ela é brecada com a administração de benzodiazepínico, por exemplo, ou de bloqueador dopaminérgico. Ou a hipoativação vai dar anedonia e apatia, né? Também tem relação com sintomas depressivos. Com a adição da transmissão glutamatérgica do circuito límbico córtico estriatal, a gente vai ter um enfraquecimento do controle top-down, né, que pode levar ao vício, abstinência e fissura, né? E isso aqui tem relação com a aprendizagem e comportamento motivado por recompensa. Em situações fisiológicas naturais, a transmissão glutamatérgica, com as saliências lá no centro de recompensa, garantem um funcionamento correto, mas se tiver excessivo, no caso, a gente vai ter alteração desse contexto aqui. E a gente vai ter o vício, abstinência e fissura. Do ponto de vista celular, o negócio é extremamente bizarro. É uma paisagem que parece extremamente complexa, e é complexa, e só que é muito pior do que parece. Vamos dar uma olhadinha no dendrito pós-sináptico de um neurônio com estímulo cronicamente elevado. Pensando especificamente aqui nas projeções do VTA para o núcleo accumbens, né, da área tegmentar ventral para o núcleo accumbens, no dendrito pós-sináptico a gente tem algumas alterações. Veja, não é o pré-sináptico, é aquele que está recebendo a dopamina. Essas bolinhas verdes aqui são dopaminas. Fala, nossa, que horror que é isso aqui, esse diagrama. É pior do que isso aqui, tá? Vamos sempre pensar no contexto da convergência e divergência de novo, nos pontos de entrelaçamento entre eles, na rede fractal que é organizada, no determinismo estocástico de alteração de vias, é tudo fora do mecanicismo cartesiano que a gente está acostumado na medicina. Aumenta aqui, aumenta ali, aumenta aqui, diminui ali. Não é bem assim, porque as redes transducionais elas são interligadas e bem complexas. Mas nesse neurônio aqui, nesse dendrito pós-sináptico de um abusador, a gente tem a dopamina chegando, a gente tem os receptores D2, D1 e D5 aqui, ligados à proteína GS, e os D2, né, ou D2 simplesmente, D3 e D4, ligados a GI0, os dois vão para a adenylatociclase.
essa barrinha azul mostra que inibe, a setinha vermelha estimula a adenolatociclase, que aumenta a concentração de AMP cíclico e ativa o funcionamento da fosfocinase A. A fosfocinase A vai fosforilar canais de cálcio, permitir a entrada de cálcio. Tá? Ou a fosfocinase vai entrar no núcleo e trabalhar junto ao elemento de resposta AMP cíclico, o CREB, e vai atuar no DNA. Atuando no DNA, a gente pode ter elementos que vão alterar outras regiões do DNA, né? A gente tem uma expressão maior do delta FOSB, né? A proteína FOSB, JUN-D, um fator assim, uma proteína regulatória da família JUN, que significa Junaka em japonês, 17, vem do estudo de protoconcogene, a sirtuína. A gente tem também a histona deacetilase atuando no DNA e alterando a expressão de cefose, que é quando a célula cronicamente passa a fazer adaptação a longo prazo, aclimatação, e aí que vem a treta. Os neurônios mudam a responsividade e as regulações não são mais como eram, né? Isso é decorrente do abuso, então a recompensa permanente, você tira a substância, você passa por problemas. Voltando aqui para o PK, por exemplo, veja, isso aqui é um exemplo, existem outras sinalizações, tá? É só para a gente ver mais ou menos o nível da complexidade. O PK ele vai fosforilar uma proteína neuronal chamada fosfoproteína regulada por dopamina e AMP cíclico, que é o DARP32, que vai defosforilar duas fosfocinases, que eu estou indicando aqui, desculpa, duas fosfatases, são proteínas fosfatase 1 e 2B, né? A defosforilação da fosfatase 2B, ela vai defosforilar canais de AMPA, canais AMPA, né, que é do glutamato, e também pensando no nível do PK, antes de chegar aqui na fosfatase, a gente já tem também a fosforilação de canais NMDA, permitindo a entrada aqui, né, do glutamato e ação da calmodulina, que se liga a canquinase 2, né? Isso aqui é das amplificações fosforilativas das cascatas. A canquinase 2 vai fosforilar o CREB, que é o elemento de resposta AMP cíclico, que vai para o DNA. Então a gente vê que converge tudo aqui. Veja como tudo converge no CREB. Isso é um exemplo de convergência. Um exemplo de divergência é o fato do PKA fazer várias coisas, por exemplo, né? Isso em várias células, com vários receptores ligados. A gente vê aqui receptor AMPA, receptor NMDA do glutamato, não tem do cainato aqui, mas a gente está mostrando aqui o NMDA, o AMPA, canais de cálcio, né? E tudo mais. Essas interconexões aqui estão relacionadas aí à estimulação crônica no núcleo accumbens e às adaptações neurais de longo prazo nessa região, que levam ao comportamento repetitivo de busca de recompensa, o vício, a fissura, o craving, né? E tudo que decorre disso aí. Bom, a gente viu rapidinho o que se entende em geral, assim, de forma bem geral do TDAH. Espero que tenha ajudado de alguma forma alguém que estude isso. Muita coisa na anotação de aula, mas nós temos pouca bibliografia específica, tem que ler artigo, olhar livros que tratem disso, principalmente em inglês. E é isso. Espero que tenha ajudado. Vamos fazer um comentário rapidinho antes sobre a questão dos axiomas, né? Só para pôr o ponto de novo da divergência, convergência, montando uma paisagem fractal regulatória. O comportamento fractal mostra um determinismo estocástico. Eu altero condições iniciais, eu não conheço as condições finais, porque o meio do caminho tem muitas variáveis interrelacionadas, então a minha resposta pela alteração inicial é uma resposta estatística, que vai depender de N fatores. E aí você tem os múltiplos receptores, as múltiplas neurotransmissões e tudo mais. É basicamente um sistema complexo adaptativo. Na verdade né? Um comportamento emergente, porque as redes geram características que não existiam pela soma anterior das redes. Então é uma coisa bastante difícil de entender cientificamente, a fronteira entre a ordem e o caos. E lembrando que menos pode ser mais. Lembra-se, a gente inundar de dopamina, a gente vai recrutar DRD2, já recruta inicialmente porque tem uma afinidade maior, mas a gente tem muito D1, mas se você aumentar demais, o núcleo accumbens passa a predominar na função ali e gerar a questão da recompensa, né?
E vai caber aí ao profissional de saúde saber garantir uma efetividade no uso do medicamento, que é diferente de eficácia, tá? São conceitos diferentes. O médico tem que ser bom, tem que dosar certinho, acompanhar, ter vontade de atender o paciente, não ter pressa, entender o outro, se colocar no lugar do outro, obter os resultados, analisar, mudar a estratégia. É uma coisa bastante difícil, né? Foucault já teceu bastante crítica a algumas coisas na medicina, e a medicina é apenas uma ciência tradicional aí, cartesiana, do determinismo laplaciano, que não cabe mais aqui. Ela é translacional, ela bebe de bioquímica, física e tal, mas não se esqueça, prescrição e terapêutica são atos médicos e é crime agir contra isso, porque são profissionais que se baseiam em estudos clássicos e vão assumir a responsabilidade dos atos, tá? Então esse é o último recado. Para os iniciados aí no contexto universitário, fica o último recado aí dessa aula longa. Desculpa pelo tempo, mas é que é muita informação. É isso.